Boa noite, irmãos. Com a graça do nosso Deus, nós vamos realizar mais um devocional e gostaria de dar sequência no nosso estudo que estamos tendo no livro de Efésios todas as quartas-feiras. Nós estamos já com mais de um ano que estamos estudando este livro. E hoje nós vamos lermos dos versículos, o capítulo 5, dos versos 15 ao 17. Apenas 3 versículos para a gente fechar esta parte aqui que o apóstolo Paulo está ensinando para nós. Efésios 5, 15 ao 17 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas atendei, ou melhor, entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Vamos assim orarmos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra agora lida. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua direção, que o Espírito Santo, ó Deus, nos dê entendimento, conhecimento, e que todos nós possamos compreendermos, ó Pai, a Tua palavra santa. Obrigado por tudo, pois é em nome do Teu Filho, o qual nós te rogamos. Amém. Então, irmãos, estamos estudando esse capítulo, e o apóstolo Paulo, ele inicia, o capítulo 5, dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, o apóstolo Paulo está apontando para essa igreja e para nós que nós devemos imitarmos o nosso Deus, imitar em tudo mesmo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar e que Ele praticou aqui neste mundo. Nós paramos, quarta passada, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, o desejo de Paulo aqui, que nós possamos entender a vontade de Deus em nossas vidas. Como é importante, irmãos, isto acontecer na vida de cada um de nós. Saber que a vontade de Deus nós já sabemos, ou melhor, a palavra de Deus nos ensina isto. Aí Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a vontade de Deus. Então, Paulo também vai lembrar nesse mesmo versículo, em Romanos 12, 1 ao 2, que nós descobrimos a vontade de Deus à medida que Ele transforma a nossa mente. Então, essa transformação, irmãos, é resultado da palavra de Deus em nós, da oração, da meditação. Se Deus nos deu entendimento, espera que usemos. Então, Paulo está lembrando isto quando ele fala nesse versículo 17: não sejamos insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. As pessoas, o que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção é isso: que as pessoas sábias discernem a vontade do Senhor. Por isso não sejais, ele disse, insensato, mas entendei qual a vontade de Deus. Você tem esta facilidade de saber a vontade de Deus. Então, Paulo, ele diz que nós devemos usarmos o nosso entendimento para compreender. Então, ele diz: mas entendei. Então, nós devemos, irmãos, termos convicção da vontade de Deus em nossas vidas. Eu quero ler um texto em Filipenses. Veja comigo em Filipenses, o capítulo 1, versículo 9, o versículo 12, tá? Versículo 12. Filipenses 1, 12 e 13. Diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo
foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então o apóstolo Paulo aqui chama a atenção para esses irmãos também, para entender a vontade de Deus, ter convicção sobre a vontade de Deus, que é tão importante. Paulo, o texto aqui, o contexto aqui de Filipenses, Paulo ele cita o estado emocional que a princípio tomou conta dos corações de alguns dos irmãos aqui da igreja de Filipe. Eles ficaram assombrados por sua prisão e pelo que provavelmente chegaria até eles. Paulo, ele aproveita aqui para mostrar algumas verdades irremovíveis de sua vida. Então ele ensina aqueles irmãos que Deus tem o controle de tudo. Deus está no comando. Deus está vendo o que te acontece. O que acontece comigo, Deus ele está vendo. Então, o que o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção, tanto aqui em Filipenses, lá no nosso texto, em Efésios, é que nós devemos associar o que acontece conosco com a vontade de Deus, ou seja, saber que o que você está passando é a vontade de Deus. Sabemos que esta deveria ser a confiança de todo crente, que tudo que ele está fazendo, ou que está passando, ou atravessando, ele saiba que é a vontade de Deus. Então, esta deveria ser a nossa confiança, mas nem sempre a temos como parte de nossa vida. Por quê? Porque qual a razão? Por qual razão muitas vezes não associamos ao que nos ocorre à vontade de Deus? Por que muitas das vezes isso acontece? Porque muitas das vezes, irmãos, muitos estão vivendo distante da vontade de Deus. Então, por que muitos dos seguidores de Cristo estão vivendo distante da vontade de Deus, né? Muitas das vezes por gostar de coisas as quais Deus diz claramente não gostar, por amizade com quem não é amigo de Deus. Por isso que muitas das vezes acontece coisa com essas pessoas e ela não assimila, ou seja, não compreende ou não entende o porquê está passando. Então não coloque dúvida o que acontece em nossa vida. Não devemos termos dúvidas. É isso que ele chama a atenção. Aqui ainda em Filipenses, o versículo 13 do capítulo 1 de Filipenses, ele diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo. Então ele diz: as minhas prisões, as minhas cadeias em Cristo, né? Ele tem a convicção de Paulo, o que vivia naquele momento era tão forte e segura, que de imediato ele associa a vontade de Deus e ao progresso, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele sabe, ele está preso aqui, mas ele sabe, aonde ele está, era a vontade de Deus. Não foi algo que aconteceu, algo inesperado. Não, Deus sabia. Podemos até perguntarmos para nós mesmos: o que você tem vivido agora é exatamente o que Deus quis e planejou para a sua vida? Se você diz não sei ou como posso saber, observe que o apóstolo Paulo tem a plena certeza que na vida dele era exatamente o que Deus queria que acontecesse. Lembra que o apóstolo Paulo lá em Efésios ele diz: entendei qual seja a vontade de Deus. É importante, irmãos, para a minha vida, né? Para o meu crescimento, saber entender a vontade de Deus. Não podemos ter dúvida, não podemos caminhar no escuro, né? Lembra que ele fala: desperta, tu que dormes. Nós devemos saber o que nós estamos fazendo.
Nós devemos saber, compreender o que nós queremos, seguindo a Cristo, né? Então, essa confiança, essa certeza, entender esse entendimento sobre a vontade de Deus é crucial para nós, para o nosso crescimento. Então, ter tal certeza é poder também ter a segurança que não era por motivo de pecado. Paulo tinha essa certeza, estava ali sofrendo, preso, mas não era por causa de pecado. Então, ter essa certeza, irmão, podemos ter a confirmação que não era castigo de Deus. Paulo sabia que não era castigo de Deus. Ter a certeza que não era obra humana ou maligna, né? Ter como certo que Deus está determinando e permitindo que assim seja. É isso que ele fala. É importante, mais uma vez, entendermos a vontade de Deus. Voltando para o nosso texto em Efésios, né? Quando ele diz que nós não devemos andarmos como ímpio, insensato, que não discerne nada, saber que nós temos que cumprir aquilo que Deus tem para nós. O próprio Jesus, ele orou lá em Lucas 22 e 42, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Também Mateus 6, a oração do Pai Nosso, 6 e 10, ele diz, Jesus ensinou a orar, diz, seja feita a tua vontade. Como é importante, irmãos, saber a vontade de Deus. Nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Nada se compara. Nada é mais importante do que isso, irmãos. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. Então, nunca esqueça disso, irmãos. Nunca esqueça que o lugar mais seguro para o homem estar é no centro da vontade de Deus. Por isso que Paulo está exortando esses irmãos para eles entenderem, eles compreenderem, eles praticar a vontade de Deus, porque é o lugar mais seguro para nós, é querer estar no centro da vontade de Deus. Deus tem um plano, irmãos, para a nossa vida. Olha a última parte do versículo 17, quando ele diz, qual seja a vontade do Senhor. Deus tem um plano para a nossa vida. Paulo menciona esse plano em Efésios 2 e 10. Eu quero voltar aqui com os irmãos. Efésios 2, o versículo 10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou, irmãos, já para nós andarmos. Então, Paulo menciona esse plano. Deus nos salvou e tem um propósito para nós. Ele fala lá no capítulo 2, o verso 10. Portanto, devemos descobri-lo e conduzir a vida de encontro com esse plano. Qual é o plano de Deus na minha vida? Ele fala, que Deus, nos salvou para isso, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras, Deus preparou para nós andarmos nela, praticando. Então, portanto, irmãos, devemos descobrir essa vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus na minha vida. Deus mostra o seu plano por meio da sua palavra. Devemos buscar nesta palavra e conhecer o plano de Deus na minha vida. O crente pode andar com cuidado e exatidão, pois sabe o que Deus deseja dele. Você sabe o que Deus deseja de você? Paulo ele diz, que nós devemos entender. Essa parte, essa função é minha, é sua, de entender a vontade de Deus. Por quê? Porque é individual. A vontade de Deus para mim
é essa, é a vontade de Deus para você, deve ser em outra coisa, e assim por diante. Cada um de nós devemos sabermos qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Então, lembra, voltando, quando Paulo fala lá em Filipe, ele diz, eu sei que essa é a vontade de Deus, parafraseando aí o texto e o contexto, é isto. Mesmo ali naquela aflição, mas ele sabe que era a vontade de Deus, né? Então, um exemplo muito claro é como um empreiteiro que segue o projeto de construção. O crente realiza o que Deus planejou. É simples o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Deus planejou, irmãos, já aonde nós devemos caminhar. Você deve saber. Então, que Deus nos abençoe e que eu e você, que nós, como servos do Senhor, possamos entendermos a vontade de Deus, que ela é perfeita, ela é boa, ela vai nos fazer realizados, satisfeitos e felizes, porque nós sabemos, nós vivemos a vontade do Senhor. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe.